Meu nome é José Justo e eu sou professor aposentado da Unesp no campus de Assis. Atualmente eu continuo trabalhando no campus de Assis da Unesp, ministrando aulas como professor voluntário no curso de pós-graduação em psicologia. Eu fui convidado a falar da experiência que eu tive nesse período do coronavírus, durante o período que eu estive na Itália e agora também no retorno ao Brasil. Eu fui para a Itália no dia 18 de fevereiro e retornei agora, segunda-feira passada, dia 23 de março. Quando eu cheguei na Itália, 18 de fevereiro, eu fui para a região ali de Roma, mas já tinha começado as primeiras mortes na região norte. Nesse momento, não havia uma preocupação maior, não se levou devidamente em consideração a letalidade e o perigo que representava o coronavírus. Eu também confesso que naquele momento, mesmo sabendo do que estava acontecendo na região norte, não fiquei preocupado, né? Aquilo não me trouxe um alerta de imediato. Com o tempo, sim, né? Esse vírus foi se alastrando, ele foi mostrando a sua letalidade, a tragédia foi aumentando cada vez mais, até o momento em que, né, eu me dei conta de que eu também corria risco, não só de contrair o vírus, como também de não poder retornar ao Brasil, dadas as medidas que estavam sendo tomadas de restrição de mobilidade. E acabei voltando rapidamente, mesmo não tendo concluído lá aquilo que eu precisava, que tinha sido o objetivo da minha viagem. Pois bem, nesse exato momento eu queria destacar algumas coisas do que foi toda essa minha experiência, do que eu vivi e tal, e do que eu pensei a respeito. A primeira coisa que eu queria destacar foi exatamente esse momento inicial que aconteceu lá e que parece que ainda persiste aqui, pelo menos numa boa parte da população e numa parte dos governantes, principalmente do governo federal, que é de não levar na devida consideração o coronavírus. O coronavírus, ele não é uma gripezinha só não, ele não é um resfriadinho, ele mata mesmo. Na Itália eu vi isso bem de perto e todos viram aqui também no Brasil, né? Aquelas cenas horríveis, né? De caixões empilhados de corpos mantidos pelos seus familiares dentro de casa porque não tinha serviço suficiente público ou privado para processar o sepultamento, dada a quantidade dessas mortes. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro, né? Que nós não devemos cometer esse mesmo erro que foi cometido na Itália. Está ainda em tempo. Precisamos ter a devida consciência de que esse vírus é brutal, esse vírus é violento. Segundo ponto, que aconteceu lá e aqui também, tem o governo federal também está titubeando, né, que é a questão da economia, dessa relação do coronavírus com a economia. Lá também aconteceu isso que ainda persiste aqui. Né? No momento, prefeito de Milão, prefeito de Roma, eu estava ali perto de Roma, o prefeito de Roma, por exemplo, não queria fechar Roma, porque ele dizia que Roma dependia do turismo, que dependia do fluxo de turismo, que a cidade não poderia ser fechada, que ia virar um desastre na economia. E a economia da Itália já estava em crise, né, nesse período. E tentaram fazer exatamente esse movimento. E foi o que contribuiu e bastante para que essa tragédia aumentasse. Aliás, 2 ou 3 dias atrás, o prefeito de Milão fez o meia-culpa público pela televisão e assumiu que foi uma irresponsabilidade dele ter deflagrado lá no período a campanha Milão Não Pode Parar. Ele assumiu que essa campanha produziu muitas mortes e se responsabilizou por elas. Aliás, eu acho que ele deveria ser responsabilizado criminalmente por elas. Outra coisa que não dá para ignorar, né, é que esse vírus é um vírus que se vale da mobilidade humana. Aliás, esse vírus está mostrando muitas coisas da nossa sociedade, né? Acho que nós temos muito que aprender com essa crise. Aliás, eu espero que a gente aprenda alguma coisa com esse vírus. Né? E uma dessas coisas é que, enfim, o mundo é global, né? A nossa vida é uma vida em movimento, o nosso mundo circula, nesse mundo circulam pessoas, mercadorias, né? É o mundo da circulação. Né? E é disso que o vírus se alimenta. Então não existe outra saída. Enquanto não houver remédios, vacinas ou outras soluções para o coronavírus, é preciso parar o movimento. Não tem mais nada outra coisa a se fazer. Isso é evidente.
Né? O vírus se alimenta disso, então nós temos que parar, temos que fazer sim essa política de isolamento, temos que manter o máximo possível o isolamento, até o momento em que ele se mostra efetivo, pelo menos para achatar a tal curva de crescimento do contágio. Não há outra coisa a se fazer. E é necessário sim prover as condições econômicas para que, né, o isolamento social, a permanência das pessoas em casa possa acontecer, né, com o mínimo de condição para as pessoas poderem sobreviver. Né? Estamos assistindo, né, muitos movimentos, forças querendo retomar, né, o comércio, o fluxo do comércio e tudo mais, e a vida normal e a economia. O governo federal está se mostrando extremamente irresponsável nesse sentido, né? Mas é muito claro, né? É isso que tem que ser feito. Né? As pessoas precisam de fato, né, não circularem o máximo possível. Outro ponto só para terminar rapidamente, né? Que aconteceu na Itália também, logo no início lá da presença do vírus, esse embate político que nós estamos vendo aqui agora, né? E todos nós sabemos. Né? Bom, mas depois lá eles entraram num acordo tal e ajustaram os discursos e as ações, ok. Tarde demais, né? E aqui no Brasil nós também estamos vendo isso. Olha, se já é difícil enfrentar essa situação, né, com uma união de esforços e tal, muito mais difícil ainda, e muitas mais mortes também ocorrerão, né, se os governantes não entrarem no entendimento, e aí principalmente é da parte do governo federal, né, que em vez de ele comparecer nessa situação de crise de emergência para produzir um consenso nacional e assumir a dianteira, né, das políticas de proteção da vida, não, ele é o principal ponto da produção das discórdias e de propostas que, em vez de proteger a vida, né, vai produzir mais morte. Eu agradeço à TV Unesp por esse convite que me foi feito e pela oportunidade que me deu de dar essa contribuição ao debate dessa situação crítica que nós estamos vivendo nesse momento.